Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de estratégia real de marketing digital 20 em 100, 20 pilares avassaladores de marketing estratégico puro. A aula de hoje nós iremos trabalhar com social media marketing. Bom, o que estrategicamente eu tenho para falar com você a respeito das redes sociais e de social media é o seguinte: a parte de conteúdo, a parte de publicação, a gente tem algumas coisas que são diferenciais em cada plataforma dessa. Mais especificamente no caso do Instagram, a gente possui aqueles diagramas que podem fazer um mosaico de uma imagem em tamanho maior e a ordem com que as publicações são feitas. Se a gente consegue fazer um desenho com aquilo, a gente já percebe um diferencial realmente considerável dos perfis, né? Se a gente coloca aqueles status com uma forma bem organizada, com um conjunto de serviços bem fracionada e bem organizada, a gente já tem certo tipo de benefício também. Só que a parte que eu gostaria de abordar em relação ao social media e em relação a essas mídias sociais aqui, essas redes sociais, em relação ao que elas acrescentam do ponto de vista estratégico. O que eu quero dizer? Se o cliente chega para você ou você e pergunta para você qual que é a rede social que eu devo investir, esse cliente é um cliente que merece muito mais respeito. Por quê? Porque é um cliente que já entende que não é toda mídia social que atende ele. Então o segredo talvez não seja você criar uma rede social para cada uma dessas redes aqui, um perfil, né, para cada uma dessas redes e ficar trabalhando com isso de forma desordenada. No caso do Facebook, a gente consegue um marketing de engajamento e de retenção maior. Por quê? Se a gente coloca a causa de uma empresa dentro do Facebook, aquele ambiente é propício para isso. É um ambiente que contém ambientes de discussão, é um ambiente que possui a questão do tempo que a pessoa passa ali, mas tem que ver um aspecto cultural também. Tem muitos países que o Facebook não tem a mesma efetividade com que tem no Brasil, por exemplo, para mais ou para menos, certo? Então, se o artigo que a gente está trabalhando é um artigo de visual, ou seja, nosso cliente possui um salão de beleza, as pessoas querem ver o aspecto de beleza disso, as pessoas precisam ver as fotos e resultado disso, para elas se sentirem, né, um desejo de comprar aquele produto. Então, o Instagram é uma plataforma voltada para fotos. O Facebook é uma plataforma voltada para comunidades. O WhatsApp é uma plataforma voltada para comunicação. O WhatsApp, inclusive, é uma plataforma que é voltada para filtragem de ordem de serviço. Eu já abordei isso em outra aula e é algo que, com certeza, reduz uma ligação, adianta um método de pagamento, já faz um pedido de forma automatizada e além de outros benefícios também. Mas o sistema de pagamento, por exemplo, do WhatsApp é muito pouco utilizado no Brasil. Então a gente tem que levar em consideração os aspectos culturais do local onde a gente está trabalhando, né? O Twitter, por exemplo, já é mais informativo em torno da atividade que o empreendimento está realizando. Então, não tem como eu colocar um político para trabalhar em cima do Instagram, trabalhar em cima do Facebook, trabalhar em cima do Medium. Por quê? Porque essas plataformas não trazem o que um político necessita. O que o político precisa é informar as pessoas em tempo real. O político precisa do Twitter, o político precisa informar. O Twitter, no início da sua produção, as pessoas postavam tudo quanto é tipo de coisa. Estou indo para tal lugar, estou no banheiro, estou pegando o metrô em tal lugar. Por quê? Porque isso é informativo. Tem pessoas que têm necessidades diferentes, negócios que possuem necessidade diferente. É por isso que a gente precisa analisar as coisas. Aí a gente passa também para o Medium. O Medium já é uma plataforma no qual se produz diversos conteúdos textuais e geralmente são conteúdos reflexivos. Ou seja, o Medium é de fato para a gente meditar praticamente sobre as coisas. Então, nessa rede social aqui, você vai ver uma receita
bem explicada, com um tipo de contexto de história, você vai ver um tutorial de como fazer determinado tipo de tarefa, como desenvolver um software, coisas desse tipo. Inclusive, o Medium tem uma taxa de leitura considerável, então tem muitos cursos e conteúdos diversos, né, que conseguem um tráfego considerável do Medium. Outros, por sua vez, não combinam e não dá certo, beleza? O TikTok já é uma plataforma de vídeos rápidos. Então, o TikTok a gente tem que prestar um pouco de atenção em relação à faixa etária de idade. O Kawaii, por exemplo, também é um aplicativo de vídeo, mas o público-alvo e a faixa etária de idade do TikTok e do Kawaii são completamente diferentes da faixa de etária de idade das pessoas que utilizam o YouTube para certas finalidades. Então, talvez você não vai ver empresas e grandes corporações, como por exemplo Microsoft, você não vai ver a TOTVS, por exemplo, fazendo um marketing incisivo em relação ao TikTok. Porque o TikTok já vai estar um público que muitas vezes não está voltado para aquela causa, não está muito voltado para aquele tipo de conteúdo. Se é um conteúdo mais informativo, provavelmente essas empresas vão estar utilizando um Medium ou algo do tipo, beleza? A Mastodon é uma rede muito pouco conhecida e muito pouco utilizada no Brasil, mas também ela consegue trazer um pouco esse aspecto de comunidade também, parecido com o do Facebook. Muitas vezes você encontra negócios como jogadores, por exemplo, ou pessoas que não querem ficar muito no convencional e preferem uma rede privada, assim como você vê pessoas que preferem mais o Telegram do que o WhatsApp, para ter um determinado tipo de privacidade, mas não somente isso, somente para estar um pouco fora do que é comum. Isso é muito fácil de perceber também, né? A plataforma Blogger, apesar dela não ter sido descontinuada, ela ainda tem serventia para muitos blogs antigos e tem muitos sites que não migraram do Blogger, ou então passaram por um certo tipo de transição tecnológica, vamos assim dizer. Então a gente tem muito conteúdo que está no Blogger ainda e ainda perdura esse tipo de comunidade, né? Um blog ainda é legal para quem faz uma viagem, para quem quer ensinar como fazer um guia de mochilão ou coisas desse tipo. O Pinterest já é um aspecto artístico e de imagem diferente do Instagram. Você vai ver perfis no Instagram que a pessoa pode postar uma obra de arte, mas você não vai ver o mesmo impacto e o tipo de clientela que o Pinterest tem. Então você vai ver fotografias de melhor qualidade, você vai ver obras de arte de melhor qualidade, você vai ver um lado artístico muito mais profundo do que você vai encontrar no Instagram. É claro que o Instagram possui diversos perfis que fazem uma produção artística, uma produção visual maravilhosa, mas essa plataforma, né, o Pinterest, ela é muito mais adequada para esse tipo de público, vamos assim dizer. E também não custa nada lembrar que a gente possui os links embebedados, né, os embed links, que podem fazer a integração dessas plataformas aqui. Geralmente é fornecido o link, né? Você entra no site do Twitter, vamos fazer uma demonstração aqui, né? Generate, Embed, Twitter, Profile. Você já encontra aqui o resultado. Como criar um link embebedado, né, para o Twitter e para o seu site de graça. Mas isso aqui a gente deve procurar, isso não é com uma norma padrão, mas é uma boa prática da TI, a gente sempre procurar os sites oficiais, né, para poder fazer isso. Então vamos aqui ó, Publish Twitter. Aqui, ó, opa. Ah, tá. Bom, no momento o Brasil passa por um bloqueio do Twitter, né? E aí a gente, infelizmente, tem que passar por por esse tipo de situação. Então,
Peço desculpas aos alunos, mas a gente também tem que avaliar esses aspectos, né? Estratégia também, gente, é relacionado com a forma com que você reage às adversidades, né? Então, e aí, o que está acontecendo no momento? O Twitter está bloqueado. Se o Twitter está bloqueado, como que eu vou substituir o Twitter? Como que eu vou manter as pessoas informadas com um texto curto? Como que eu vou fazer para ter o engajamento que eu tinha no Twitter? E se o seu negócio depende do Twitter, o que você vai fazer a respeito, né? Então, a gente tem aí também plataformas como, né, a mais próxima aqui para a finalidade informativa que o Twitter tem, ou pelo menos tinha na sua criação, né, na sua origem. O que eu vejo mais próximo aqui é o Medium. Mas enfim, no que tange a links embebedados, todas essas plataformas aqui fornecem possibilidades. Muitas vezes são tecnologias que a gente tem que estudar a fundo, mas todos têm um jeito, uma integração. Se você trabalha com WordPress, por exemplo, se você trabalha com redes de Magento, redes envolvendo plataformas CRM prontas, geralmente você tem uma facilidade considerável de implementar plugins de cada uma dessas redes sociais, beleza? Mas sem exagero, focar. O que o cliente precisa? O cliente precisa de mais engajamento? Focar em campanha no Facebook. O cliente precisa mais de lançar algum tipo de campanha, tem alguma coisa que está acontecendo nova, o cliente ficou parado um determinado tempo e nesse momento ele precisa de uma atenção maior, precisa informar de forma frequente o que está acontecendo na empresa, Twitter já é uma pedida bem melhor, beleza? Então, o Social Media Marketing aqui, eu gostaria de apenas acrescentar em relação ao tamanho das mídias. O tamanho das mídias, se você entrar em plataformas como o Canva, por exemplo, você vai ver que essa plataforma já fornece para a gente diversas dimensões diferentes. Isso é algo que facilita muito. Para quem trabalha com a parte digital e não tem domínio de técnicas de design avançado, como Photoshop, como, por exemplo, o Pixelmator, né? Ou então ferramentas como GIMP, a gente tem diversas ferramentas de design, né, gratuitas, open source, como GIMP, por exemplo, ou Photoshop, Adobe Illustrator. Enfim, se você precisa de uma produtividade fluida, rápida, barata e que você já tenha determinados recursos para poder utilizar, a plataforma Canva ela já atende super bem esse requisito aí. Mas se a gente for iniciar um projeto, se a gente buscar aqui um tipo de modelo, se a gente colocar capa para Facebook, capa para Facebook, aqui já aparece a dimensão exata da capa do Facebook. Acertar na quantidade de pixels, né? O tamanho da tela, isso aí é o mínimo que se espera de alguém que trabalha com social media de forma séria, né? A gente precisa estar atento a esses detalhes. Então você pode até pegar um template aqui e fazer, né, uma utilização nessa dimensão que foi colocada, mas você precisa migrar o tema para um outro tipo de tamanho, né? Então a gente precisa, em épocas onde a responsividade, o responsive, ou seja, ajustamento da tela de um site e de uma imagem para o tamanho da tela ideal, é o que está colocando à frente um site em relação ao outro. Então, capa do Facebook tem uma dimensão, foto, perfil, LinkedIn. Vamos procurar aqui, profile LinkedIn. Somente LinkedIn. Aqui, ó, a aba do dia a dia do LinkedIn tem um tamanho, o carrossel do LinkedIn já tem outro tamanho. A gente tem que fazer criações com os tamanhos adequados. Utilize o mesmo projeto, copia com facilidade, né? É só Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, a gente já consegue utilizar todos os recursos de um template passando para outro local. E aí na hora que você consegue fazer isso com uma, né, fidelidade de cor, pelo menos, e de informação,
você já está trabalhando de uma forma coerente com o discurso, coerente com a proposta. Beleza? Então é isso aí. Agora, evitar também, né? Evitar também números mentirosos em relação a essas plataformas. Vai haver uma próxima aula, uma outra aula, que não é a próxima necessariamente, que vai ser abordado questões de microserviços. Microserviços online são fornecidos por plataformas como o Fiverr. Né? Fiverr é uma plataforma muito famosa de microserviços. É um marketplace mais extenso que eu já vi no mercado em relação a microserviços online. Isso aqui não está relacionado com microservices, que é uma outra aula que eu com isso. Ou em relação ao cliente que é o que não tem informações ali para nós no futuro. Então, vamos colocar aqui, ó, 5K followers, ó, followers. Eu quero comprar seguidores. Vamos ver se esse serviço ainda é fornecido. Né? Eu não sei se ainda se tem esse tipo de proposta. Mas se tem esse tipo de proposta, tomar muito cuidado, beleza? Então, propostas no Fiverr ou qualquer outra marketplace de serviço, tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Sempre que aparecer números aqui, ó, 10 mil membros no Discord, não estou falando que esse serviço aqui é fraudulento, tá? Que fique bem claro isso. Então, eu tenho que ter respeito em relação a plataformas, né? Mas eu preciso dizer para vocês darem preferência para serviços, a contratação de serviços que você não está tão focado no quantitativo, mas na qualidade em torno daquilo que você adquire. Se você tem uma subida em relação à sua autoridade de domínio e essa autoridade de domínio ela foi fraudulenta, você simplesmente sujou a sua plataforma e tem um número falso de autoridade de domínio. Se você comprou uma quantidade exorbitante de número de seguidores e isso foi feito de forma automatizada, isso foi feito de uma forma errada, isso também vai trazer percalços no futuro. A plataforma pode até te dar uma bloqueada e você tem um número que não é condizente com a realidade do seu negócio. Isso, durante o boom, foi algo que muitos artistas utilizaram. Então, tinha muitos artistas de pouca expressão que começaram a comprar seguidores, e esses seguidores apareciam aquele número enorme lá e às vezes até funcionava, porque as pessoas achavam que o artista era mais famoso do que era, e isso consequentemente trazia mais contrato. Mas muito cuidado com esse tipo, na verdade eu não indico de forma alguma esse tipo de estratégia, eu não considero isso estratégia, eu considero isso um erro, isso uma má prática. E no curso a gente não trabalha com essa linha, com esse tipo de aquisição, beleza? Então o Fiverr é uma plataforma excelente, você vai encontrar uma gama enorme de serviços aqui, mas tomar muito cuidado com isso, beleza? Eu não tenho, né, como monitorar o uso de ninguém no Fiverr, mas eu também não posso deixar de dizer que tem certos problemas em relação ao nível de segurança que você dá no momento que você contrata um serviço desse. Então, ficar esperto com questão de fornecimento de senhas, ficar esperto com serviços onde ultrapassa uma linha de necessidade para poder ser contratado. E, em contrapartida, tem muitos serviços que você vai precisar necessariamente somente do link. Serviços de guest post, por exemplo, a gente encontra aqui também. E esses serviços muitas vezes funcionam. Ou seja, você vai encontrar alguém que possui um blog, esse blog já é certamente conhecido, e aí a pessoa ela vai fazer uma quantidade de posts para você, e aí você vai ter, né, um link direcionado de um site para o seu, né, de outro site para o seu site. E aí sua autoridade de domínio de fato pode aumentar, porque você está tendo alguém que está referenciando o seu site com uma autoridade de domínio maior,
e você vai ter um certo tráfego também, mas você precisa avaliar isso. Veja onde é que esse link vai ser publicado, veja se o texto realmente foi publicado, se não foi uma inteligência artificial que foi utilizada ali para gerar aquilo ali. Avalie. Esse curso é um curso de analistas estratégicos de marketing. Você precisa ter a maldade. Novamente, não é sobre, não é sobre colocar em descrédito uma plataforma como essa, mas a gente tem que entender que essa plataforma aqui envolve uma quantidade enorme de prestadores de serviço e a gente não tem como realmente saber se todos aqui, principalmente no que tange a dinheiro, né, se todos aqui prestam um serviço de qualidade. Então verifique as avaliações, verifique todos os requisitos necessários antes de contratar qualquer serviço, beleza? Então, legal. Então, a gente viu aí também que social media também, ó. Social media. A gente tem serviços aos montes, né? Utilize também como referência para poder expandir, né? Olha, que tipo de serviço eu posso prestar? Quais são os trabalhos que podem ser feitos dentro de uma rede social? Muitas vezes, navegando por uma plataforma como essa, você já vê o que pode ser feito. Search Engine Optimization 100 uma plataforma muito famosa, né? Existe o SEMrush. SEMrush é uma plataforma que nos ajuda a criar campanhas de marketing online e tem palavras-chave que são, a gente vê concorrência em relação ao custo por clique, a gente vê muita informação nesse tipo de plataforma. Mas, lembrando, sempre analisando, sempre com muita cautela para não comprometer o resultado de um cliente e o seu se você tiver algum tipo de empreendimento digital. Trabalhe de forma adaptativa, trabalhe de forma analítica e você vai ter resultado. Mas se você vacilar, realmente tem lista negra, tem indisponibilidade de serviço, tem problemas de N natureza. Se você tem uma plataforma que é um e-commerce, você coloca um preço errado lá por causa de um social media que colocou uma propaganda lá com um preço, o preço era outro, Procon na certa, tudo por causa de uma imagem que não foi verificada, não foi feita com atenção, foi feita às pressas, foi feita uma campanha em cima da hora. Então, use de planejamento. Né? Não importa a plataforma que você utiliza para planejar os seus projetos. Tem plataformas comuns, tradicionais, como por exemplo o Trello, que fornece uma listagem de tarefas a ser feitas, as tarefas que estão sendo, as tarefas a fazer, as tarefas realizadas, as tarefas prontas. Tem o Notion também, que é uma excelente plataforma para isso. Você consegue manter de forma organizada, indexada, catalogada as informações do seu projeto. Então, se você vai trabalhar com uma clientela de social media, coloque o seu cliente lá, coloque qual a data que você vai realizar a campanha, coloca qual o tipo de imagem, de capa que a sua agência, ou sua equipe, ou você vai trabalhar em cima daquilo, até mesmo porque você vai passar a ter uma documentação do seu trabalho. E a documentação do seu trabalho não é somente um argumento, é uma comprovação que o serviço foi realizado. É muito desagradável você trabalhar com uma agência que não trabalha direito com um briefing, que não trabalha direito com análise de requisitos, que não chega para o negócio e analisa de forma estratégica, como a gente está ensinando aqui no curso, como eu estou ensinando aqui no curso, e aí você passa a ter percalços futuros. Olha, mas eu queria modificar. Pô, mas isso não foi colocado em contrato. Nossa, mas a imagem que eu quero aqui é tanto. Aí se você não colocou no briefing lá que, olha, são 5 imagens de banner. Depois de definir essas 5, se quiser alteração, tem que pagar o valor tanto. Fazer um contrato é importante. Documentar o seu trabalho é importante. Você tem plataformas aí que fornecem isso de uma forma muito simples. Um interface totalmente bem estruturada, e você tem plataformas também, como o Monday.com, a trabalhar em equipe. Isso já são equipes que já estão integradas em certos tipos de
tarefa, né? O Monday é um mais completo. Eu recomendo utilizar ele somente se a equipe realmente for uma equipe com isso e que necessite de fato desse tipo de serviço, desse tipo de integração, né, de muitas pessoas trabalhando aqui. E você também tem canais, né, canais como Slack, por exemplo, Slack, que é mais voltado para desenvolvedores, né? É mais um aspecto de comunidade. Esse aspecto de comunidade é mais para tirarem dúvidas, né? Então, não é muito recomendado você utilizar o Slack como um Trello. O Trello é uma estação de trabalho. O Notion é mais para organização disso aqui. O Monday já é uma estação de trabalho coletiva que é mais elaborada. Você vai ter mais um leque de opções. O Slack já é uma comunidade de conversa de desenvolvedores, geralmente. Beleza? Então, hoje a nossa aula teve um pouco mais de expansão além do que o social media, né? Até porque a gente abordou muito pouco aqui, uma explicação bem pequena em relação a isso aqui, mas é em relação ao produto. O cliente tem um negócio de gás, ele vende gás. Qual é o marketing estratégia que eu vou utilizar? O pensamento que você tem que ter é: gás é artigo de necessidade. Se você está precisando comprar alguma coisa, você não vai no Facebook para comprar essa coisa. Se você está precisando comprar alguma coisa, você não vai no Instagram, do site do revendedor de gás. Se você está querendo comprar gás, você não vai no Twitter para saber que hora que o gás saiu do Twitter. Você não vai no Medium para saber como é que o gás funciona, como que aquela válvula tem pressão para o gás subir ou ser retido ali dentro do bujão, nem nada do tipo. Você não precisa ver vídeo no TikTok falando sobre gás. Você não precisa de uma comunidade que é um pouco mais reservada falar sobre gás no Mastodon. Você não precisa de um blog falando de gás, você não precisa de imagens bem feitas falando de gás. E você não precisa nem mesmo de um link embebedado sobre gás. Então, se você precisa de um artigo de necessidade, você tem que ir na plataforma de necessidade. Se eu preciso comprar gás, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no Google, porque o Google é o que atende a necessidade mais rápido. É o Google que entrega esse tipo de resultado. Agora, eu quero saber a foto da atriz famosa que foi postada e ela está usando uma joia muito famosa do estilista não sei quem. Eu vou no Instagram para verificar isso. Olha, eu trabalho com um ramo aqui que é um ramo voltado para jogadores de videogame. Mastodon, Discord, tem muitas plataformas para isso. Cada plataforma é para alguma coisa. A grande verdade é que essas empresas aqui, elas não são nem concorrentes. Tanto é que o Facebook também é dono do WhatsApp e é dono do Instagram também. São 3 plataformas diferentes. Utilize a estratégia correta, porque para mim é um leigo em estratégia de marketing digital quem aborda um cliente ou chega para um cliente e fala: olha, vamos fazer um Instagram para você. Se você não sabe se o negócio do cidadão, o Instagram é interessante, você está simplesmente queimando uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing é olhar isso tudo que a gente já viu aqui até agora, olha a proporção, olha a quantidade de abordagens e analíticos que a gente pode verificar e deve verificar em relação a uma implementação para você simplesmente chegar lá para alguém e dizer que a solução do negócio dele está em apenas uma ramificação dessa. Não. Estratégia a gente já viu. É questão de integrar isso aqui tudo. É questão de analisar e sentir em que momento a empresa está. A empresa está iniciando agora, a empresa já está em funcionamento, a empresa precisa de usuários, a empresa precisa engajar usuários, a empresa não consegue chegar até o cliente porque a infraestrutura está ruim. O que é que está acontecendo na empresa? É por isso que você precisa realmente entender essas subramificações para na hora que você chegar para o seu cliente, você saber o que está acontecendo de verdade é isso aqui, beleza? Então eu não vou
mostrar uma campanha para você no Facebook, uma campanha no Instagram, mostrar o que é o básico, né, disso aqui, que é chegar lá e definir o público-alvo e fazer uma postagem, chegar a esse público-alvo. Isso não é estratégia digital. Estratégia digital é utilizar as ferramentas dessa daqui que você vai precisar utilizar depois que você analisou e poder ir jogando para o funil através de um tráfego. E esse tráfego aqui é só o tráfego de social media. Então, né, Google Analytics a gente já sabe. Google Analytics já tem outros tipos de informação. Tem orgânico, tem acesso direto, tem muito mais coisas lá do que somente as redes sociais. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de você nessa aula. Espero que tenha gostado. E vamos continuar rumo ao sucesso, rumo à produtividade, rumo aos resultados. E dê uma pesquisada, dê uma avaliada se a sua equipe ou se você precisa desses tipos de plataforma. Precisa, na verdade, eu acho que eu sou capaz de dizer que é obrigatório. Você precisa manter de forma organizada e documentada o seu trabalho de estratégia, senão você realmente vai, né, tropeçar lá na frente. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula e sucesso, hoje e sempre. Tchau, tchau.